questão que o filme aborda também, durante o julgamento, que me parece que é importante antes de finalizar, é que haviam testemunhas a serem ouvidas. Quando houve um incidente na igreja, que é um incidente que a Hannah é acusada, alguns moradores do povoado, eles são ouvidos como testemunhas. E aí se coloca a seguinte questão: uma boa defesa jurídica iria perguntar para essas mesmas testemunhas por que elas não salvaram aquelas judias que estavam presas na igreja. E aí sim, claro, todos seriam julgados, não apenas aquelas 5 réis nazistas, como os moradores do povoado. E mais, uma coisa que o livro demarca é que existiam mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários no partido nazista e estavam sendo julgados ali apenas 5. Se você for estabelecer um critério de justiça, que a justiça se dê para todos, portanto. Bom, é a partir desse momento que eu abordo as questões mais evidentes em matéria de direito e as questões que realmente interessam juridicamente, que estão presentes no filme. Bom, o Kelsen fala num livro chamado La Paz por Medio de Derecho, que é um livro que não há tradução para português ainda, que quando nós soubemos, na realidade, que os incas, esses povos aparentemente civilizados, abusavam sexualmente dos próprios filhos. Quando nós assistimos que os incas tiravam o coração de suas vítimas, mesmo palpitante coração, ofereciam a seus deuses, nós temos um alívio imediato porque estamos vivendo numa época onde há um sagrado dever de conservar a vida humana. A grande questão que se coloca é: nós realmente conservamos a vida humana? Até que ponto nós devemos conservar a vida humana? E até que ponto os direitos humanos devem ser universais ou relativizados? Até que ponto a lei deve retroagir para julgar os criminosos de guerra? O Kelsen fala também na teoria pura do direito que os homens e mulheres que foram mortos nos campos de concentração por motivos de opinião, religião ou raça indesejável, nós não podemos negar e concordar com veemência, apesar de nós condenarmos a atitude dos nazistas e dos fascistas de terem matado, nós não podemos considerar como se esses sistemas se situassem fora de uma ordem jurídica, porque se situavam dentro de uma ordem jurídica de um Estado totalitário. Quando nós falamos em direitos humanos, e aqui eu vou elencar uma abordagem da Mireille Delmas-Marty, que é uma francesa que trabalha com essa temática, nós vemos que a ideia de humanidade vítima e de crimes contra a humanidade nasce em 1948 com o Tribunal de Nuremberg, e o termo ele não deixou de evoluir. Nós temos uma preocupação muito permanente com a questão da humanidade. Nós temos uma preocupação tão permanente que nós assistimos isso em filmes, o Leitor é um exemplo, nós lemos revistas sobre isso, eu me indigno porque a revista Super Interessante, por exemplo, durante 4 meses por ano tem uma matéria de capa sobre o nazismo, os outros 4 meses sobre Jesus Cristo e os meses seguintes sobre poluição. Mas as matérias de capa são essas, o que significa que nós continuamos a nos relembrar sobre as atrocidades que foram cometidas, mas sempre a partir de uma visão, que não é a visão do leitor. O leitor tenta demarcar uma visão distinta para o ordenamento jurídico, tentando dizer que aqueles homens e aquelas mulheres estavam vivendo sob ordenamentos jurídicos, que talvez não seja tão justo julgá-los da maneira que nós julgamos. Mas nem por isso a Delmas-Marty vai falar que a gente consegue compreender que a humanidade entende esses crimes, que a humanidade sabe que são esses crimes. Mesmo que o ser humano esteja extremamente incorporado na comunidade familiar, na comunidade religiosa, ele jamais deve abandonar a sua individualidade, ou seja, eu jamais devo abandonar a minha cultura, mas o ser humano também não deve ser reduzido a um mero elemento cambiável. É essa a ideia da Delmas-Marty, que nós devemos lutar por uma comunidade humana. Mas há um problema nessa história de montar uma comunidade humana. Quando nós montamos o ideal das Nações Unidas, nós montamos o ideal dos vencedores.
quando nós montamos toda essa ideologia de que queremos, sim, que haja democracia em todos os países, de que nós não queremos que no Irã as mulheres sejam apedrejadas porque cometeram infidelidade, nós estamos falando de culturas e de diferentes opiniões políticas sobre questões diferentes. Ainda que o trabalho de busca de um Estado democrático de direito, de um Estado jurídico, seja um problema, porque é um desafio muito grande para nós lutarmos para que, por exemplo, mesmo no Brasil, a democracia se consolide de forma plena, nós não devemos esquecer do que a memória nos ensina, mas nós temos que tomar cuidado, sermos tolerantes na medida em que a intolerância, ela vai contra o principal ideal dos direitos humanos. A intolerância, ela demarca a falta de democracia. E como nós agimos com os nazistas, talvez tenha certa parcela de intolerância nessa questão, certa parcela de desamparo, de falta de critério para um julgamento adequado e cabível. Portanto, a Delmas Martins também vai falar que nós não podemos jamais separar duas dimensões indissociáveis, que é a tolerância e a intolerância. Por sua vez, nós temos que ser tolerantes, mas não ingênuos a ponto de não aprendermos com os erros de um passado. Não ingênuos a ponto de não aprendermos e sabermos que nazistas, que fascistas, que regimes ditatoriais, por exemplo, na América Latina, cometeram atrocidades em direitos humanos. E aprender com isso é resgatar uma memória. Eu agradeço enormemente a atenção de todos e eu gostaria que nós pudéssemos discutir as perguntas primordiais que se colocam ao final desta folha. E, evidentemente, eu peço a participação de todos e a opinião de todos, porque senão essa CG não tem sentido, muito menos fundamento. Eu agradeço desde então a atenção e me coloco à disposição para que a gente possa dialogar sobre estas questões que estão aqui. Obrigada.